E aí, você quer saber o que é uma persona? Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar a respeito de o que é uma persona. Eu vou fazer só uma observação. Eu fiz um outro vídeo explicando sobre como você traça o objetivo de usuário e o pessoal ficou com uma teoria de que eu estava fazendo aquilo de maneira coagida ou alguma coisa assim. Mas não foi, tá? Tava tudo normal, acho que eu tava só com fome, por isso que eu tava meio sério. Mas dessa vez já comi um bolo, então tá tudo tranquilo. O assunto desse vídeo, então, é sobre como você faz uma persona, para que serve uma persona, que raio é uma persona. Bom, uma persona é basicamente um conjunto de atributos de um usuário, de um cliente ou de um grupo de clientes, etc., que você traduz num formato meio que de uma ficha. Grosso modo, isso que é persona. Existem basicamente 3 tipos de persona. É comum a gente encontrar personas que são personas de marketing. Uma persona de marketing, normalmente, ela é relacionada a dados demográficos de um grupo grande de usuários. Por exemplo, você pode ter uma persona que diz pessoas entre 18 e 20 anos que gostam de Pokémons e têm celulares e moram na Baixada Santista e que gostam de acordar cedo para sair correndo atrás de Pokémon. Então isso é um grupo de pessoas que normalmente é baseado em dado demográfico e serve para o pessoal de marketing atribuir ou ajudar na hora de fazer, por exemplo, um discurso de venda ou criar algum tipo de informação. Então isso daí é chamado de persona de marketing. Existe um outro tipo de persona chamado proto-persona, que é uma persona onde os dados são chutados. Então uma proto-persona é uma persona que é baseada meio que retroativa. É como se fosse a engenharia reversa do teu produto, do teu conteúdo. Você vai analisar o teu conteúdo e baseado naquele conteúdo vai falar, bom, esse aqui é o meu usuário típico, eu vou pegar atributos que eu imagino que são atributos típicos daquele usuário. Normalmente essa persona a gente usa quando a gente não pode ter uma persona de verdade. É boa quando você não tem persona nenhuma, mas também pode ser um puta de um risco, porque você pode estar assumindo um monte de coisa preconceituosa, você pode estar assumindo coisa que é da tua cabeça, que você tá muito louco e que não é necessariamente o que representa aquele teu usuário. E existe um terceiro tipo de persona, que é a persona de design. Esse vídeo vai ser para falar a respeito desse tipo de persona, a persona de design, que é quando você entrevistou as pessoas, que foi o assunto que eu falei no meu outro vídeo, o vídeo coagido. Aquele dado de pesquisa que você fez, de pesquisa qualitativa, ou seja, que você sentou do lado do usuário, que você observou um usuário, ele vai ser usado para a gente fazer essa persona de UX, ou seja, essa persona de design. E não é para fazer uma persona de design baseado em estatística, não é para você fazer uma persona de design baseada em dado do Analytics e principalmente não é para você fazer uma persona de design baseada no que você acha. Então é fundamental que uma persona de design seja baseada realmente nas entrevistas com usuários ou na observação do usuário. Então é para isso que é uma persona desse tipo. Esse tipo de persona, ou seja, essa persona de UX, ela é o que eu vou falar, assim, é basicamente derivado do trabalho do Alan Cooper. O Cooper escreveu um livro chamado The Inmates Are Running the Asylum. Eu tentei falar o Asylum de uma maneira mais sofisticada. Então quer dizer que os doidos estão gerenciando o hospício. O trabalho do Cooper de persona, ele é muito orientado ao objetivo, ou seja, qual é o objetivo daquele meu grupo de usuários? O objetivo é tirar foto, o objetivo é sair para pescar, o objetivo é, sei lá, andar de carro. Então o objetivo não é demográfico, o objetivo pode ser que eu tenha o mesmo objetivo de um cara que tem metade da minha idade. Por exemplo, caçar Pokémon. Então depende exatamente do objetivo e não do meu dado demográfico. Baseado nesses 8 caras, de repente, que você conversou, você vai criar uma persona que ele chama de persona principal. Ou seja, quem é o principal representante daquele grupo de problema, ou seja, daquele objetivo, daquela restrição, daquele desejo, daquela motivação. E você vai criar personas secundárias, ou seja, eu tenho aquele objetivo, a minha segunda persona também tem, mas ela tem, por exemplo, restrições diferentes da minha. O objetivo principal é se comunicar, mas a restrição, essa pessoa principal aqui, ela não tem restrição de tecnologia, mas a minha persona secundária tem. Então, basicamente, a gente fala que a gente vai mirar na persona principal, ou seja, eu miro no meu típico e tento atingir o meu atípico. Lembra que você fez essa entrevista, por exemplo, com 8 pessoas e todo aquele dado que você pegou, ou seja, o que o cara quer, em que momento que ele quer, por que ele quer, a principal, isso é um negócio muito legal. A gente vai tentar nessas entrevistas saber principalmente o porquê, por que ele quer tal coisa, e não como que ele está fazendo. O mais difícil em termos de design, aliás, é a gente descobrir o porquê das coisas. Como fazer é fácil. Por que o cara quer se comunicar? Então você vai tentar mapear o porquê, e depois o como eu faço um app que permite ele se comunicar.
Então, o importante é a gente mapear sempre esse porquê. Então, baseado nessas pesquisas, você pegou esse monte de porquês e você cria essa persona, ou seja, você faz o extrato, você pega e torce tudo que falaram, joga dentro de um potinho, pega aquele potinho, fecha, chacoalha, aquele potinho é a persona. Ele tem o básico, a essência do que é meu usuário. Então, aquela essência toda, ela está personificada dentro daquele potinho. Imagina um pote que tem aquele teu usuário típico ali dentro. Eu vou explicar agora um pouco sobre o meu jeito de ver como é uma persona, para que serve uma persona. Imagina que você tem o seguinte cenário, você está trabalhando com uma equipe de múltiplas pessoas. Então você está trabalhando um desenvolvedor, um gerente de TI, um analista de banco de dados, um monte de gente que não é você. Você é o designer. Ou você não é o designer, você é o dono do produto, ou você é o chefe do design. Então você tem um grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas tem cada um uma visão a respeito do produto, ou uma visão a respeito do usuário. A visão a respeito do produto, a gente precisa saber fazendo aquele negócio de objetivo que eu falei num outro vídeo. Você escreve lá, o objetivo é a comunicação entre duas pessoas. Beleza. Aí o objetivo do usuário é, eu quero me comunicar com mais uma pessoa. Beleza. Mas um monte de gente não tem a ligação com aquele usuário para poder fazer realmente design centrado no usuário. Ou design thinking, que são duas maneiras de você colocar o usuário como protagonista de uma história, protagonista de um produto. Como às vezes é difícil você ficar pensando para quem que eu estou fazendo aquele produto, a gente cria essa persona, a gente cria esse objeto para eu poder olhar e falar, esse objeto é a representação daquele meu usuário. Então esse objeto que está representando o usuário, você pega aquele ícone e você, tipo, sei lá, imprime aquele cara, cola na parede, para toda vez que você tiver uma discussão e falar assim, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Ou então o seu chefe, ou você é o chefe de alguém, ou alguém vai falar assim, eu acho que isso devia ser assim. Eu acho que devia ser assim porque eu quero ou porque eu não quero. Aí você vai pegar, vai olhar e falar assim, bom, deixa eu olhar minha persona aqui. Minha persona se chama, por exemplo, Pedro. Será que o Pedro quer isso daqui? Você vai olhar e falar, não, eu tô olhando aqui, mas o Pedro não pensa isso não. O Pedro pensa outra coisa. Ou o Pedro quer outra coisa. Ou o Pedro é motivado por outros desejos. Então você vai usar aquela persona como se fosse uma carta de super trunfo, sabe? Que você vai falar, pum, super trunfo. A persona quer tal coisa. E isso daí serve para tirar uma sobrecarga, às vezes, de ego, ou... Todo mundo tem ego. Designer tem ego, o chefe tem ego, programador tem ego, analista de sistema tem ego. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem eu sou assim, eu quero assim. Artista tem ego. Então aquele negócio de você usar uma persona é para você meio que subtrair esse ego e pensar, não é o meu ego. É o ego do Pedro que conta, é a minha persona que conta, não sou eu. Então, pra mim, o fundamental, o mais legal pra você entender a respeito disso, é de você falar como que eu pego um monte de gente que tá pensando de maneira diferente e faço todo mundo olhar para o mesmo lugar. E esse lugar é essa persona. 1, 2, 3 personas. Deixa eu olhar para aquela foto e ver. É para esse cara que eu tô fazendo. Então é um alinhador de esforços. Então essa é a principal coisa, é um alinhador de esforços. Ou seja, resumidamente, persona para um designer, ou seja, uma persona de design, a persona para alguém que vai usar aquilo, não para quem está comprando. Aquilo é descobrir quais são os objetivos de um grupo de pessoas, 8 pessoas, por exemplo, o objetivo de um grupo de pessoas, mapear esses objetivos numa ficha, colocar o nome do nome da pessoa, a foto da pessoa, alguma coisa a respeito do histórico daquela pessoa, alguma coisa para fazer aquele personagem ficar mais crível, chique, crível. Depois colocar os objetivos, fazer isso com 2, 3, decidir qual delas é a persona principal, ou seja, quem é o meu grande alvo na hora de atingir um objetivo de negócio. Você faz isso e toda vez que você tem dúvida, em vez de jogar no para ou ímpar, você olha e fala, será que esse cara quer? Será que esse cara não quer? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Então é para isso que serve e eu espero que isso sirva para um monte de gente aplicar esse tipo de metodologia. E, de novo, se cadastra aí no canal para ver mais vídeos, assiste os vídeos do passado, assiste o vídeo sobre objetivos de usuário e dá uma olhada para ver se realmente parece que eu tô transtornado, ou que alguém me capturou e fez, sei lá, me coagiu a fazer isso. Então beleza, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.